Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre dação em pagamento? Iremos abordar questões como conceito, embasamento legal, características e casos práticos. A dação em pagamento ocorre quando o credor e o devedor, em comum acordo, substituem o objeto de prestação da relação jurídica obrigacional, com o principal objetivo de exonerar essa obrigação. Um exemplo prático disso seria se eu, Monique, tivesse a obrigação de te dar R$ 500. Entretanto, eu sugiro que a gente substitua o objeto de prestação por um celular. Se você aceitá-lo, a obrigação é exonerada. Na dação em pagamento, podemos destacar as seguintes características. A primeira delas é que é a forma de pagamento indireta, por não ser a prestação original estabelecida entre os sujeitos da relação obrigacional. Trata-se de um negócio jurídico bilateral, pois é necessário que haja negociação entre os sujeitos para estabelecer a nova forma de pagamento na intenção de extinguir a dívida. Essa negociação só é possível se entre os sujeitos já existirem uma relação obrigacional e que, no intuito de estabelecer o fim da obrigação, o credor aceite receber a coisa diversa. Esta coisa diversa, no caso de ser móvel, não precisa ter o valor equivalente à da prestação original. No caso de ser imóvel, é necessário que se utilize as regras de alienações de imóveis. Por ter a exigência do credor aceitar a proposta do devedor, é necessário que ele tenha plena capacidade. No caso dele ser incapaz, é necessário que haja uma autorização judicial para que se estabeleça a nova forma de pagamento. Por fim, podemos destacar a modalidade parcial na dação em pagamento, onde o devedor se compromete a pagar 50% da dívida em prestação original e 50% em prestação diversa, extinguindo a dívida caso o credor aceite esta modalidade. O artigo 357 do Código Civil de 2002 é o que dá ensejo à dação de pagamento. A dação de pagamento é a substituição de um valor devido por um bem existente ou que ainda irá existir. Esse bem não necessariamente ele precisa possuir um valor superior à dívida primitiva, pode ser um valor inferior, mas a necessidade que as duas partes aceitem de maneira mútua essa substituição. Também há necessidade que esse bem seja de propriedade da parte devedora, para que esta possa disponibilizá-lo ao credor. Se for um bem de propriedade alheia, o credor ele sairá perdendo nessa substituição, nesse acordo. Porque o terceiro, que é o detentor legal dos direitos do bem em questão, ele exigirá que esse bem retorne a ele, e aí o devedor não vai ter, não vai ter o seu valor. Em compensação, se isso ocorrer, o devedor passa a adquirir novamente a dívida primitiva, ou seja, em vez de substituir por aquele bem, ele vai ter que pagar de qualquer forma o valor pré-estabelecido anteriormente. Olá, meu nome é Henrique Calmon. Acerca do tema dação em pagamento, estarei explicando sobre a jurisprudência escolhida pela nossa equipe. Bom, a respeito da jurisprudência escolhida pela nossa equipe, temos que destacar que é um processo que teve início lá em 2017 no Distrito Federal, onde o polo ativo é o Wallace Anderson Alves de Oliveira, o credor, e o polo passivo, a Viplan Viação Planalto Limitada, a parte devedora. A dívida gira em torno de R$ 485.437,87. A Viplan, de fato, reconhece essa dívida a ser paga ao Wallace, porém alegava que não tinha condições de pagar esse valor em espécie, tendo em vista a sua situação. A empresa estava passando por um processo de falência. O Wallace, então, e Viplan, parte credora e devedora, decidem entrar em um comum acordo, onde a Viplan passaria 5 veículos de sua propriedade para o Wallace como forma de pagamento. Esse acordo foi celebrado e homologado pelo juiz, configurando então a dação em pagamento, onde posteriormente a Viplan prontamente entregou esses caminhões para o Wallace, que só restava apenas fazer a transferência para então ser considerado o proprietário legal desses veículos.
Após um levantamento junto ao Detran, ele pôde observar que esses caminhões se encontravam com restrições, estavam com multas e IPVAs em atraso. Foi quando o Wallace sinalizou para a Viplan, junto ao processo, de que a Viplan teria descumprido parte do acordo. Sendo assim, esse processo vem tramitando até os dias de hoje. A última data de movimentação desse processo foi no dia 25 de 5 de 2021. Olá, meu nome é Matheus. Vou estar aqui como Henrique, apresentando um pouco sobre a jurisprudência escolhida pela nossa equipe. Complementando o que meu amigo Henrique falou anteriormente, a equipe pode concluir que existe interesse do autor em receber os caminhões e elucidar totalmente essa questão através da ação de pagamento. Seria um procedimento que não resultaria em uma demora absurda para a elucidação da lide, que por hora seria interessante para ambas partes, até porque estamos diante de uma situação de falência. Sendo assim, o acordo foi firmado e parte dele não foi cumprido, quando a parte ré não entregou o caminhão, desembaraçada de quaisquer ônus e possibilitando o autor de realizar a transferência do veículo ou até mesmo utilizá-lo. Inclusive, a parte reafirma que o acordo dele foi cumprido, porém, como é possível visualizarmos o agravo, onde o entendimento firmado pelos desembargadores da sétima turma é de maneira assertiva, pois estaria descumprindo com o que foi acordado, ressaltando inclusive um outro processo no qual envolve a mesma empresa em situação de dação de pagamento e que os mesmos disponibilizaram o objeto do acordo totalmente desembaraçado dos ônus. Concluindo o que meus colegas Henrique e Matheus disseram anteriormente, no que tange à dação de pagamento, podemos analisar que essa modalidade de resolução é de extrema relevância, pois uma vez realizado o acordo e cumprido, poupa o judiciário e as partes de um possível processo desgastante e longo. É importante salientar que devemos nos atentar às cláusulas impostas em um acordo, para que não ocorra uma insatisfação por parte dos envolvidos, como no exemplo do caso que trouxemos como jurisprudência. Das pesquisas e análises de jurisprudências acerca do assunto, verificamos que o principal objetivo seria uma flexibilização para resolver a lide entre as partes. Na grande maioria dos casos, encontramos processos nos quais vêm se arrastando após a realização desse acordo, principalmente aqueles envolvendo bens, onde há um descumprimento por parte de um dos envolvidos e, por consequência, cria-se um problema maior que se perdura por anos. E o que chamou bastante atenção foi o grande número de processos que foram para a segunda instância após a utilização deste acordo, sendo que a grande maioria acaba travando justamente na fase de transferência de bens. Olá, eu sou Virgínia Ferraz e vamos falar agora sobre a conclusão da ação em pagamento. Concluímos que a dação em pagamento é um acordo de vontades entre o credor e devedor, por meio do qual o credor concorda em receber do devedor para exonerá-lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida. Em regra, o credor não é obrigado a receber outra coisa ainda que mais valiosa, segundo o artigo 313 do Código Civil. No entanto, se aceitar a oferta de uma coisa por outra, estará então caracterizada a dação em pagamento. Deste modo, não ocorrerá se as prestações forem da mesma espécie, ou seja, dinheiro por coisa. De acordo com o artigo 356 do Código Civil, o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Inclusive, essa substituição pode haver em 4 modalidades, que são elas: datio insoluto, dação em pagamento, que se dá mediante acordo com substituição de dinheiro por bem móvel ou imóvel; rem pro pecúnia, de coisa por outra; rem pro ré, de uma coisa pela prestação de um fato; e por último, rem pro facto, de dinheiro por título de crédito, de coisa por obrigação de fazer. A obrigação se extingue mediante a execução efetiva de uma prestação, seja de qualquer natureza distinta da devida, conforme o artigo 356 do Código Civil.